é a nossa última aula aí antes da prova, tá bom? Aí hoje, aí semana que vem, eu vou tirar algumas dúvidas de vocês com relação à matéria, de umas questões assim mais específicas, de umas questões que exigem um pouco de cuidado e até vem uma parte que vocês não gostam aí, é uma parte que eu brinco com os alunos da matemática. Vocês estão aqui hoje no direito porque não são muito adeptos à matemática. E eu brinco que essa é uma hora que vocês não gostam, tá? Tem umas continhas simples aí para a gente aprovar algumas leis em que eu vou trabalhar com vocês hoje. Então, Sala, qualquer coisa vocês mandem mensagem, eu estou com meu celular aqui do lado e eu vou trabalhar com vocês. Essa nossa última matéria, nós criamos a Constituição Federal. Aí semana que vem vocês terão atividades e eu tirarei dúvidas, tá bem? Talvez semana que vem seja uma atividade, depois se tiver alguma outra aula, porque a nossa prova, a semana de prova, se vocês já viram ou não, ela começa. Então, semana que vem eu vou dar uma atividade para vocês. Dia 3 eu venho para fazer uma revisão, para conversar com vocês sobre a prova, tá bom? Não, na verdade, semana que vem eu venho tirar dúvidas sobre essa matéria aqui. Depois eu darei uma atividade, tá bom? Pessoal, então presta atenção aqui, olha. Nós trabalhamos, nós trabalhamos até agora e criamos a nossa Constituição Federal semana passada, tá? Nós criamos a Constituição Federal, que está lá no topo da pirâmide ou na base, como vocês queiram, tá? Então nós criamos uma Constituição, a nossa Constituição, uma outra característica dela, Sala, é que ela é uma Constituição escrita. Nós temos um texto escrito. Tem países, pessoal, que não têm Constituição escrita, tá? São apenas questões, costumes que já são consagrados e que não têm constituição. Então, nós temos constituições escritas e constituições não escritas. A nossa, vocês sabem que é uma constituição escrita. Então, nós temos uma norma legal que é fruto do poder legislativo, aquele que vocês aprenderam que precisa ter a separação das funções. Nós vamos falar a parte, vocês devem saber agora que quando eu falo em separação dos poderes, pessoal, vocês sabem que a soberania é una e indivisível, mas ela separa as funções em legislativa, executiva e judiciária. Então agora, pessoal, nós vamos trabalhar a norma jurídica legal, que é já que nós conversamos semana passada, a lei escrita, tá? A lei escrita, pessoal. Então, a norma jurídica legal, ela é uma das espécies de normas jurídicas e nós vamos tratar da norma jurídica escrita, aquela que provém do poder legislativo, pessoal. Mas todas as normas têm essas características que nós falamos. Eu falei semana passada para vocês de uma definição de norma, que é a expressão de um dever ser de conduta ou de organização. Então, vocês sabem que nós temos um fato, e esse fato tem um valor, em razão desse valor, há um dever ser, tá? Esse dever ser no sentido de que deve preservar esse fato. Aí surge uma norma de conduta. Ok, pessoal? Aí vejam, primeiro que eu quero deixar bem claro para vocês aqui, eu acabei de fazer essa tabela aqui, eu acabei de fazer essa tabela para vocês compreenderem melhor. Então, lei, pessoal, não é sinônimo de norma jurídica. Norma jurídica, Sala, é um gênero. Norma jurídica é um gênero, ok, pessoal? Então, eu tenho, vejam, nas normas jurídicas que determinam as nossas condutas dentro da sociedade, pessoal, tá? As normas jurídicas, aquela que tem, que não é uma questão íntima, pode ter uma questão íntima também, mas sempre um olhar coletivo, tá? As normas jurídicas, eu tenho a lei, pessoal, que é a norma jurídica escrita. A lei é a norma jurídica escrita.
Os costumes, pessoal, o costume é uma norma jurídica. O costume é uma norma de comportamento. Toda vez que você entra numa fila, é um costume, pessoal. Então, é uma norma de comportamento que toda vez que você chega numa fila, você entra em último lugar para ser atendida na sua vez. Então, é um costume, ele normatiza como você deve se comportar dentro da sociedade. É uma norma jurídica, mas não é uma lei. O costume não é lei, tá? A jurisprudência, pessoal, também não é lei. Você é uma norma jurídica, os tribunais decidem determinado acontecimento sempre do mesmo modo. Quando há reiteradas decisões no mesmo sentido, nasce o quê? Uma jurisprudência. São as decisões dos tribunais sempre no mesmo sentido. E desse jeito as pessoas começam a agir dentro da sociedade. E por último, pessoal, nós temos os negócios jurídicos, que são os contratos. Tá? O contrato que vocês têm com a FEMA é uma norma jurídica. Só que ela regula as condutas de vocês e da FEMA, ok? Entre as partes, pessoal, mas regula a conduta dentro da sociedade. Por isso que nós falamos assim, vocês vão aprender com os professores, olha, o contrato faz lei entre as partes, porque ele determina, a lei estabelece a conduta, o contrato estabelece a conduta, logo, o contrato é uma lei. Não é uma lei, mas não é uma norma jurídica, pessoal. A lei, essencialmente falando, é aquela que provém do poder legislativo, tá? O costumes dos comportamentos reiterados. Então, é essa lei, pessoal, que nós vamos estudar, tá? A jurisprudência vocês vão ver com o Sérgio. Os costumes eu vou falar com vocês depois. As negócios jurídicos vocês vão estudar com o Gerson Benelli, tá? No segundo ano, os contratos. O que nós vamos criar hoje aqui, pessoal, é a lei escrita. E esse conjunto de normas escritas, de regras escritas, pessoal, que constitui o direito, tá? Que constitui o direito. Pessoal, as leis escritas, então agora veja, eu estou trabalhando aqui, tá? A minha matéria eu vou cada vez mais restringindo, pessoal. Agora nós vamos falar da lei. A lei é a norma jurídica escrita que decorre, que é fruto da atividade do poder legislativo. As normas jurídicas, a norma jurídica é gênero, tá? Então, pessoal, nos países onde nós temos a Constituição escrita, tá? A Constituição escrita, pessoal, as leis é mais fácil, embora vocês possam falar assim, fracasso, para criar uma lei demora. Até ela entrar em vigor, pessoal, ela demora. Não, pessoal, na verdade ela não demora se você considerar as outras espécies de norma jurídica, os costumes. Então vejam, pessoal, vocês nem para falar comigo, né, pessoal? Ô, Fernanda, Oi. você não podia ter falado para mim que não estava aparecendo no meu slide? Eu achei que você só tava falando, que não ia aparecer nada. Estamos esperando você colocar. Não daria Ah, para tá. vocês falarem para mim que eu estou aqui? Poxa, eu falei que eu fiz agora no slide. Pô, pessoal, pelo amor de Deus, gente, vocês têm que participar. A gente tem hora que erra. Hoje eu dei. O que foi? Quando que foi? Poxa, foi ontem lá em Marília, pô, dei meia hora de aula e eu aqui tô com a nova dinâmica agora que eu tô escrevendo em cima do slide para fazer uma arte, pra vocês verem minha habilidade. Aí vocês não veem minha matéria. Ah, meu Deus do céu. Aí, pessoal. Só que agora eu peguei uma técnica aqui agora. Eu entro com o meu celular e daria para eu ver. Na verdade, a gafe foi minha. Eu estava olhando no meu celular aqui, estava me vendo. Então, agora sim, né, pessoal? Olha lá, ó, pra vocês verem o que eu fiz, ó.
Ó, brinquei aqui, ó. Entenderam? Brinquei com o meu slide, viu, Cláudio? Ó, brinquei com o meu slide. Apresentei aqui, usei minha nova técnica. Não valeu nada, pessoal. Então, veja, agora vocês vão ficar mais fácil, porque eu também, como alguns alunos, pessoal, nós aprendemos que tem 3 tipos de alunos. Tem os alunos que são auditivos, que só ouvindo já pega a matéria. Eu não sou assim. Tem os alunos que são visuais, precisa ver. Eu sou assim, eu preciso ver, tá? Eu preciso ver, eu gravo as coisas quando eu vejo. Se eu ficar ouvindo, difícil, a dificuldade para gravar é bem maior. E nós temos os sinestésicos, que são aquele que precisa ver, precisa ouvir, o professor precisa mudar o tom da voz, que senão ele não aguenta, ele não aprende, o professor tem que gesticular. Por isso que não dou aula sentado em sala de aula, porque tem aluno que não aguenta, o professor ficar falando e sem levantar ou sem fazer nada. Então, eu tentei aqui, pessoal. Então, veja, só voltando aqui rapidão, que nós já falamos, a norma jurídica é uma expressão de um dever ser, tá? Que nós falamos, e aí eu fiz esse quadro, olha, pintei aqui para vocês que norma jurídica é gênero, norma jurídica e lei não são sinônimos. A lei, pessoal, é uma espécie de norma jurídica, tá? Assim como os costumes, a jurisprudência e os negócios jurídicos, tá? O que eu falei para vocês, que nós vamos estudar isso aqui, ó, pessoal, a lei, tá? A lei que provém do poder legislativo. A lei, nós não criamos a Constituição, a nossa Constituição, ela é escrita fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte ou nós já tivemos também constituições outorgadas. Então, nós vamos ver como que nascem as outras leis e quais são as espécies de outras leis que vocês vão se deparar. No segundo semestre, eu falo de costume com vocês, jurisprudência vocês estão vendo com o Sérgio, e negócio jurídico vocês vão ver com o Gerson. Ok? Então, isso. Aí, o que eu estava falando, pessoal, então vejam, as normas jurídicas, a lei é uma norma jurídica escrita e que constitui o ordenamento que nós estudamos. Nós estudamos o conjunto de normas escritas que emanam do poder legislativo. Aí eu falei para vocês o que é mais rápido para disciplinar a vida das pessoas em sociedade? Uma lei, um costume, uma jurisprudência, um contrato não dá, pessoal, porque não dá para fazer contrato com todo mundo, tá? Envolvendo todo mundo. Uma jurisprudência, um costume ou uma lei. Pessoal, embora vocês vão ver que o processo legislativo, ele é um pouquinho demorado, tá? É a forma mais eficaz e mais rápida de adequar a legislação aos interesses sociais, pessoal, aos interesses sociais. Então, vejam, hoje eu estava falando com o 5º ano. Hoje eu falei para o 5º ano, pessoal, que nós temos na administração pública, nós temos vários sistemas. A FEMA tem vários sistemas, a polícia tem vários sistemas, o fórum tem vários sistemas, tecnologia da informação. Então, cada dia mais, agora nós estamos dando aula por meio de sistema, por meio da tecnologia de informações. Então, pessoal, o legislador, nós precisamos, foi necessário em determinado momento, condutas para tutelar, para punir aquelas pessoas que atentam contra a tecnologia das informações, quanto aos programas que nós temos na administração pública. Então, veja, pessoal, para disciplinar, ou seja, para obrigar, para fazer com que as pessoas se abstenham de destruir, de danificar, de alterar sistemas da administração pública, veio uma lei penal. Então, por parte da lei, pessoal, é muito mais rápida você normatizar um determinado comportamento,
você proteger um determinado valor, você consegue ajustar as leis de forma mais rápida às necessidades sociais e é mais fácil as leis serem conhecidas, tá? Principalmente num país como o nosso, em que nós temos uma Constituição escrita, pessoal. Nós não temos muito aqui, muito o costume, não, o hábito de regular nossas relações por meio de costumes, pessoal. Nós aqui no Brasil, nós temos leis, tá? Leis escritas, tá? Então é muito mais rápida e sempre buscando o quê? Preservar aquele valor. Sala, agora vocês vão ter noções, tá? Vocês vão estudar isso aqui, pessoal, presta bem atenção. Eu vou fazer perguntas para vocês tranquilas. Por quê? Porque vocês no quarto ano e quinto ano, vocês vão ter que engolir esse processo legislativo, vocês vão aprender tudo sobre esse processo legislativo, então eu não vou aprofundar, assim, e na prova também perguntar questões tão profundas com relação ao processo legislativo, de como que nasce uma lei. Eu vou dar noções para vocês introdutórias, tá? E que como que é esse processo legislativo, que é a fonte legal, pessoal. A fonte da lei, vocês sabem que é o Estado, por meio do poder legislativo. E o que é o processo legislativo, pessoal? É esse conjunto de fases, é um conjunto de fases que faz com que a lei nasça e entre em vigência. Tá? Então, é isso que eu vou conversar com vocês, dar noções para vocês com relação a esse processo legislativo que tem várias fases, tá, pessoal? Que nasce a lei. Então, eu trouxe aqui as fases, tá? As fases e um fluxograma de como que é um processo legislativo, que ele é meio, assim, complexo, tá, pessoal? Ele tem uma certa complexidade. Não é assim, apresenta a lei, vota e acabou. Não. Pessoal, primeiro, vocês têm que saber o seguinte. Então, vejam. Nós temos a soberania, criou a Constituição. E lá na Constituição, o povo criou a Constituição ou alguém que outorgou a Constituição. A Constituição ela só existe se tiverem direitos para o povo e se tiverem a separação dos poderes. Lembra da Declaração dos Direitos do Cidadão e do Homem? Uma sociedade que não assegure direitos ao seu povo e nem a separação dos poderes não tem uma Constituição. Então, toda Constituição tem direitos, limitações do poder do Estado e separação dos poderes. Por que o Montesquieu criou a separação dos poderes, pessoal? Para evitar abusos. E um controla o outro, pessoal. E um controla o outro. E na hora de criar as leis, pessoal, na hora de criar as leis, todos participam também. Com relação às leis, o poder executivo e o poder legislativo, a essência é que cria as leis é o poder legislativo. Mas tem alguém que fiscaliza? Tem. O poder executivo, ele vai ter uma fase aqui em que ele pode impedir que uma lei que vai contra o interesse do povo entra em vigência. Agora, se o poder legislativo e o poder executivo, eles estão em consonância e querem prejudicar o povo, aí nós temos o judiciário. Entenderam, pessoal? Por isso a separação de poderes. Como que chama isso que eu falei para vocês? De sistema de freios e contrafreios. Freios e contrapesos, pessoal. Que tem momentos que um vai fiscalizar o outro e impede o abuso do outro. Vocês vão ver aqui agora, pessoal, um exemplo desse, tá? Então, vejam, pessoal, a primeira fase do processo legislativo é que esse processo legislativo, pessoal, ele foi criado pelo poder constituinte originário, quando criou a Constituição. Então, vejo, pessoal, para nascer uma lei, eu tenho uma iniciativa. A Constituição fala quem pode propor a criação de uma lei. Depois, pessoal,
Uma vez feito o projeto, essa lei, Sala, ela vai ser discutida e votada na Câmara dos Deputados. Estou falando lá em Brasília, tá? Na Câmara dos Deputados. Aprovado na Câmara dos Deputados, pessoal, ela vai ser votada e aprovada no Senado Federal. No Senado Federal, tá, pessoal? Então, vejam, aqui na Câmara, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal é o que nós chamamos de Congresso Nacional, tá? Congresso Nacional, tá, pessoal? Quando eu falo Congresso Nacional, eu estou falando da Câmara dos Deputados e do Senado Federal junto. Então, a Câmara dos Deputados, pessoal, tem 513 deputados. É aqui que eu falei que nós vamos começar a entrar em matemática. A Câmara, o Senado Federal, tem 81 senadores. 81 senadores, ficou melhor que da manhã. O Senado Federal são os representantes dos estados. Cada estado tem 3 senadores. E a Câmara dos Deputados são os representantes do povo. O estado que tem mais tem 70 deputados, salvo engano, que é o máximo. Tá, pessoal? Mas vejo, 513 e 81. Então, vejo, passado na Câmara dos Deputados e passado no Senado, pessoal, quem vai ter que aprovar essa lei? O presidente. O presidente, pessoal, se ele concordar com a lei, ele sanciona a lei. Agora, se ele entender que é uma lei que vai contra a Constituição Federal, se ele entender que essa lei é inconstitucional, se ele entender que essa lei vai contra o interesse público, ele veta. Ele veta a lei, percebeu, pessoal? Isso é a separação dos poderes. O presidente, ele pode vetar uma lei que vai contra o interesse público ou é inconstitucional. Se ele sanciona a lei, pessoal, ele vai para esse ato aqui, promulgar, que ele declara existente a lei, aí ele publica a lei. A partir da publicação, começa a correr aquele prazo que vocês aprenderam com o Piccolo, a vacatio legis, tá? É o prazo da data da publicação até o início da vigência da lei, pessoal. Então, vejam, essa é o processo legislativo. Tem algumas regrinhas, pessoal. Se vocês falarem assim, Fracasso, em qual casa que começa o projeto de lei? Em qual casa o presidente vai encaminhar o projeto de lei? Sempre, pessoal, sempre os projetos de leis, eles são apreciados primeiro na Câmara dos Deputados, tá? Só tem uma hipótese em que o projeto ele é apreciado na Câmara do Senado Federal, no Senado Federal, primeiro. Quando o projeto ele é proposto por um senador, tá? Pessoal, então vejam, quando um senador propõe, é só vocês inverterem aqui. Discute no Senado, ele é discutido no Senado, aprovado, vai para a Câmara dos Deputados, aprovado na Câmara dos Deputados, ele vai para a sanção ou veto do presidente. Pessoal, então é o seguinte, vejam, nós chamamos, então a regra é começar na Câmara dos Deputados. Em razão da regra ser de começar na Câmara dos Deputados, nós chamamos também a Câmara dos Deputados de casa criadora das leis. E nós chamamos o Senado Federal de casa revisora, tá? Então, é por isso que você vai ler aqui, ó, pessoal. Então, vejam, ó, iniciada a lei, o presidente propôs a lei, ou um deputado, tá? Ou um deputado propôs a lei. Vai ser votada na casa criadora. O presidente propôs um projeto de lei, aí vai para a casa criadora, que é a Câmara dos Deputados. Se a Câmara dos Deputados não aprova, arquiva. Entendeu? Se ela não aprova, arquiva. Acabou.
Aí, fracasso, mas aí semana que vem propõe de novo. Não pode, pessoal. Só pode na outra sessão legislativa, e que é no outro ano. Entendeu? Cada ano é uma sessão legislativa. Então, essa lei só pode ser proposta de novo o ano que vem. Tá? Então, tem uma importância o momento certo de tentar aprovar ou não uma lei, pessoal. Por que eu estou falando isso? Amanhã você pode ser um assessor de um presidente da Câmara, você pode ser um assessor de um prefeito, e você vai aprender aqui que tem hora que não compensa falar para o presidente da Câmara colocar um projeto para votar, porque talvez não aprove. Mas veja, pessoal, tenta entender esse fluxograma aqui. Iniciativa, Casa Criadora. Não aprovou, arquiva. Não tem por que ir para o Senado, porque não aprovou. Aprovado, vai para o Senado. Ok? Vai para o Senado. Se o Senado arquivar, acabou. Tem que aprovar nas duas casas, pessoal. Tem que aprovar nas duas. Mas não arquivou, foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado Federal e vai para o presidente, tá? Aí vai para o presidente, pessoal. O presidente vai fazer o quê? O presidente ele vai vetar ou vai sancionar a lei, tá? Ele vai vetar ou sancionar a lei. Fracasso, o que são aquelas flechinhas ali antes que você não falou embaixo? Então, criamos essa lei, pessoal, tá? Eu vou falar uma lei sem nenhuma, o normal de uma lei sem nenhuma situação diferente de um procedimento sem nenhum obstáculo, digamos assim. Então, foi a iniciativa aprovada na Câmara dos Deputados, aprovado no Senado Federal, vai para o presidente, ó, a flechinha. O presidente pode vetar ou pode sancionar. O presidente, ele sancionou a lei. O presidente, ele sancionou a lei, aí o presidente da República, aqui, ó, ele sancionou a lei, ele promulga a lei é publicada e entra em vigor. Mas, fracasso, tem mais coisas aí que você não falou, ok? Então, vamos a algumas situações que podem acontecer, tá? Então, vamos lá. Você começou com o projeto de lei. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados aprovou, tá? Foi para o Senado Federal. O Senado Federal incluiu um artigo, fez uma emenda ou excluiu um artigo da lei. Então, veja, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal alterou a lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Então, pessoal, essa lei ela tem que voltar para a Câmara dos Deputados. Aí, se a Câmara dos Deputados aprovar essa emenda que o Senado Federal colocou, aí sim ela vai para o presidente da República. Entenderam? Se a Casa Revisora alterar, tem que voltar para a primeira. Agora, digamos o seguinte, pessoal. Então o presidente da República, ele pode vetar todas as leis feitas pelo Congresso Nacional, pelo Senado ou pelo... Ele pode vetar todas. Não é assim, pessoal. A Constituição... Deixa eu ver aqui, tá? A Constituição, pessoal, ela também... A Assembleia Nacional Constituinte, o legislador constituinte, ele pensou nisso também. Então, se o presidente está brigado com o Congresso Nacional, ele veta todas as leis? Não. Ele só pode vetar as leis se ela for contrária ao interesse público ou inconstitucional. Mas fracasso. Aí ele vai falar que é contrário ao interesse público e vai ficar por isso mesmo. Não, pessoal. Se o presidente veta a lei, esse veto, pessoal, ele vai ser analisado, ele vai ser votado. Se o veto é mantido, se o presidente tem razão ou se o presidente não tem razão, tá? Se o presidente não tem razão, mas fracasso Congresso Nacional, se você não errou aí,
não é o Senado ou a Câmara, não. Aí, agora, pessoal, para apreciar o veto do presidente, é o Congresso Nacional, os 513 mais os 81 em conjunto. Se o Congresso Nacional concordar com o presidente, acabou a lei, não tem mais lei, não nasce lei. Ou o Congresso Nacional, ele rejeita o veto do presidente. Aí o presidente tem que promulgar, publicar e a lei entra em vigor. Entenderam, pessoal? Essas são as fases, tá? Eu queria que você tivesse noções sobre isso, tá? Não dá para aprofundar, mas tá desenhado aí. Eu sei que todos vocês são pessoas inteligentes. Vocês sabem aí da publicação, da discussão com base nisso. Só que é o seguinte, pessoal. Vocês vão perguntar assim: as leis, pessoal, mas que leis, Fracasso? Esse processo legislativo vai fazer que tipo de lei? Tá? Que tipo de lei? De acordo com a Constituição Federal, pessoal. Aqui, ó. Esse processo legislativo, pessoal, nós vamos poder alterar a Constituição. Emenda a Constituição. Lembra que é o poder constituinte derivado, é o poder constituinte de revisar ou alterar a Constituição. E nós falamos que esse poder constituinte derivado, ele está dentro da Constituição. Os limites dele estão dentro da Constituição. O processo legislativo está dentro da Constituição. Então, pessoal, vocês vão aprender como que faz uma emenda. Ter noções sobre uma emenda à Constituição. Como que altera a Constituição. O que pode alterar na Constituição, o que não pode alterar na Constituição. E depois, pessoal, como que faz? Tem leis ordinárias, leis complementares. Eu nunca ouvi isso. Tem leis ordinárias. Tem leis delegadas. Tem medidas provisórias. Todas essas daqui, pessoal, são espécies daquela lei que eu falei para vocês. Tá? Todas essas aqui, nós chamamos de leis. Tá? Todas essas espécies aqui são leis. Entendeu? São leis, todas, pessoal. Todas são leis. E nasce da onde? Do processo legislativo. Eu queria que vocês tivessem noções do que é uma emenda. A emenda à Constituição, pessoal, ela vai alterar a Constituição. Então, o processo dela é mais rigoroso, tá? Porque para alterar uma Constituição, olha aqui, pessoal, ela vai alterar o próprio texto constitucional, o topo aqui, ó. Então, ela tem, não é qualquer pessoa que pode ir lá e vai lá e manda alterar a Constituição e aprova. Tem um critério para aprovar uma emenda à Constituição, é mais difícil, porque ela é mais, digamos assim, ela é mais relevante, pessoal. Vai mudar o que a Assembleia Nacional Constituinte mudou. É como se fosse mudar o nome de uma pessoa. Tá? Você vai mudar o nome de uma pessoa e falar, pô, por exemplo, meu nome é Carlos Ricardo Fracasso. Nunca vocês iam saber que meu nome é Carlos. Tá? Vocês só me chamam de Ricardo ou Fracasso. Então, eu podia mudar meu nome para Ricardo Fracasso. Então, é algo... Mudar a certidão de nascimento, pessoal. Então, é emenda. Leis complementares, pessoal. Pô, Fracasso, eu não ouvi falar dessas leis complementares. Para mim, era lei. Leis ordinárias. Oh, pai, tem isso. Medidas provisórias, eu já ouvi falar. Mas não sei o que é. Leis delegadas. Então, vejam, pessoal, tem várias espécies de leis escritas. E vocês vão ter noções sobre isso, tá bom? Só que é o seguinte, pessoal. Lembra que eu falei aqui que nós temos 513 deputados e nós temos 81 senadores? Na prova, eu vou trabalhar com vocês essa questão da maioria. Quantos votos eu preciso para aprovar uma emenda? Que vai mudar a Constituição. Então, eu preciso de bastante votos. A mesma coisa, pessoal, aqui em Assis. Vamos alterar a lei orgânica. A lei orgânica é a nossa Constituição.
Vamos alterar a Constituição Estadual. É mais difícil para emendar uma Constituição. Então, pessoal, como é mais importante, mais relevante, eu preciso de uma maior quantidade de votos. Então, nós vamos trabalhar isso, pessoal. Só que hoje nós vamos trabalhar assim, ó. A nossa casa legislativa, nós vamos pegar, pessoal, a Câmara Municipal de Assis, que tem 15, não tem, tem mais, eu acho. Mas eu acho que tem 15 vereadores, tá? Então, é o nosso processo legislativo. Para vocês não terem muita dificuldade com matemática, eu vou pegar o número 15. Então, tem 15 vereadores. Vamos tratar isso aqui como 15 membros, tá? 15 membros. Ok, pessoal? A nossa casa hipotética, que pode ser a Câmara dos Deputados aqui, a Câmara dos Vereadores de Assis, tem 15 membros. Eu pergunto para vocês, quanto é, pessoal, a maioria desses integrantes aqui? Fala para mim, Fernanda. Se eu tenho 15, qual que é a maioria? Mariana Becqueri, você está aí? Abre o microfone aí. Ô, Fernanda. Ô, Cláudia. Ô, Rodrigo, quantos são? Professor, Ah, só para avisar, o Nilton está caindo com a conexão, não consegue conectar. não, tranquilo. Vamos gravar aqui, depois ele assiste, tá bom? Eu já avisei ele. Ô, Fernanda, quanto que é a maioria aí? Ixi, então foi todo mundo embora. Mariana? Jéssica? Não tem ninguém assistindo a aula, Rodrigo. Só você mesmo. É 8, não é, professor? Quem que falou? Isadora. Isadora. Por que 8, Isadora? Vamos entender. É um pouco mais da maioria. Se fosse 14, a metade ia ser 7. Como é 15? Seria 7 mais 1? Olha. Isso. Como? Seria 7 mais 1? Então, não. Por que 7? Ah, não sei. Não, então. Isadora. A maioria não é 15? Oi. Não, a maioria, não, o total são 15. Total Quero é saber quanto que é a maioria de 15. Maioria Aí eu já não 8. sei. É 8. 8 ou 9. É 8 ou 9, mas é 8 ou 9 muda, entendeu? Se eu tenho 8 votos, Mas por que, Rodrigo? Eu acho que é 8. Mas tem que ter uma explicação. Então, é metade. Então, veja, eu divido metade. A metade quanto é? 7 e 7. 7,5. 7,5. 7,5. Ok? 7,5, pessoal. E aí? A metade. A Cláudia falou que é 7 mais 1. 7,5 mais 1 dá 8,5. Aí vai para 9. Entenderam, pessoal? Vocês vão fazer isso na prova. Vocês entenderam? Então, veja, pessoal, a maioria da sala. Nós temos 15 na sala. Para eu ser representante, eu preciso da maioria. Jéssica, quantos votos eu preciso para ser representante? Isadora falou 8. A Cláudia, 9. A Fernanda, fala agora, Fernanda. Não sei. É Mas mais já da ouviu metade, né, professor? tem que ser mais da metade. Mas o problema é que eu tenho 15. Então, 15, o maior que a Alguém metade. vai desempatar. Mais próximo do meio é o 8. Isso. Ou é metade mais 1? Metade mais. No caso, não é metade mais 1, porque vai dar o 7,5, né? Dá para Aí vai dividir pra 8.
Esse é o Cláudia, Fernanda, o pessoal, o Rodrigo, vocês estão certos, só vou explicar para vocês o fundamento. Então, a maioria, pessoal, as pessoas usam falar aí fora, vocês vão ouvir isso, é metade mais um. Metade mais um, tudo bem, quando você tem número par. 5, você tem 10, 5, a maioria são 6. Tá? Só que para não ter conflito nas votações, para não ter empate, pessoal, as casas legisladoras, elas têm número ímpar. Tá? Elas têm número ímpar. Que se der empate, o presidente desempata. Mas aí você tem que achar a metade. Na verdade, a maioria é o primeiro número inteiro após a metade. Tá? O primeiro número inteiro após a metade. Tudo bem? Isso tem que ficar... É o primeiro número inteiro após a metade. 15, pessoal. Quanto que é a maioria? 8. 8, isso. Tudo bem, Isadora? Agora você tem como explicar a maioria, tudo bem? Tudo bem. Isso, agora o que é maioria? Cláudia, esse equívoco aí é comum, tá bom? Só que é metade mais um. É comum. Entendi. Entendeu? Mas isso é um equívoco que a gente conhece aí no dia a dia. Não é certo. O certo é o primeiro número inteiro após a metade. Eu sei que vocês... Olha, vai dar para conseguir. Como eu não tô vendo, pessoal, vocês podem... Direito é muito comum contar no dedo, viu? Vocês podem falar aí no Senado Federal, nós temos 81 membros. Metade dá 40,5. Ou seja, a maioria são 41, não 42. Ok, pessoal? Então, isso aí é para a gente começar a conversar sobre maioria. Só que é o seguinte, pessoal, maioria, a Constituição Federal tem várias espécies, tá? Olha. Pô, eu parei para desenhar isso aqui para vocês, hein, pessoal? Domingão, vocês tomando uma cerveja e eu aqui desenhando para vocês, pessoal. Pode? Olha, pessoal, então vejo, vamos começar aqui, ó. Maioria é o que eu acabei de falar. É o primeiro número inteiro após a metade. É o primeiro número inteiro após a metade. A Constituição Federal, pessoal, ela trata de 3 espécies de maioria. Ela fala da maioria simples, que ela também chama de relativa. Ela tem a maioria absoluta e tem maioria qualificada. A maioria qualificada, pessoal, olha, vocês odeiam isso aqui. 3/5 e 2/3. E 2/3, pessoal. Tá? Para nós aprovarmos uma lei ordinária que eu mostrei para vocês, pessoal, nós precisamos da maioria simples. Da maioria simples. Para aprovar uma lei complementar, eu preciso da maioria absoluta. Para aprovar uma emenda à Constituição, eu preciso de uma maioria qualificada, pessoal, 3/5. E tem outras votações na Constituição que não são menos importantes, que são bem importantes. Por exemplo, autorizar o impeachment de um presidente. Eu preciso de 2/3, pessoal, da Constituição. Eu preciso de 2/3 dos Agora, mas fracasso, o que é esse negócio que está escrito aí? O que é? Pessoal, então vejam o seguinte. A nossa casa legislativa, pessoal, a nossa casa legislativa hipotética, nós acabamos de falar que ela tem 15 membros. 15 membros, pessoal. 15 membros, tá? 15 membros. Então, pessoal, vamos entender
Então, com base nos 15 membros, nós vamos entender essas maiorias, tá? Nós vamos entender essas maiorias. Pessoal, maioria simples, pessoal, é a maioria. Digamos que a nossa sala de aula, pessoal, tenha 15 alunos hoje, tá? A maioria simples é metade mais o primeiro número inteiro dos que estão na aula hoje. Os que faltaram não entra, tá? Metade mais o primeiro número inteiro do que estão na aula. Maioria simples. É a maioria dos presentes. Maioria absoluta, pessoal, maioria absoluta é metade, não dos presentes, é metade, pessoal, dos membros da casa. Não me interessa se eles estão presentes ou não, mas é metade dos membros da casa. Maioria qualificada, pessoal, também você leva em consideração a quantidade dos integrantes da casa, pessoal, dos integrantes da casa. Agora, pessoal, tem uma regra que é o seguinte, tá? Tem uma regra que eu utilizo na minha aula. Eu vejo aqui na minha aula, pessoal. Olha, eu olho sempre aqui na minha aula. Eu vou explicar para vocês. A sala, ela deve ter quantos alunos, mais ou menos? A sala, pessoal, digamos o seguinte, que a nossa sala tem 15 alunos. Tem 15 alunos. A minha aula e qualquer sessão, pessoal, qualquer sessão da Câmara Inclusária, Fernanda, qualquer sessão da Câmara Sala aqui em Assis, qualquer sessão lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, pessoal, ela só pode abrir, ela só pode começar os seus trabalhos se tiver a maioria absoluta, pessoal. A maioria absoluta dos seus membros, tá? Para começar a trabalhar. Pessoal, então veja, vamos aqui agora. Eu vou perguntar para vocês, vocês são meus assessores jurídicos, tá? Eu sou o presidente da nossa Câmara, tá? Eu sou o presidente da nossa Câmara, da nossa Casa Legisladora. Pessoal, falam para mim assim, eu pergunto para vocês. Cláudia, eu tenho 7 vereadores presentes. Eu, como presidente, comigo, eu posso abrir a sessão ou não? Desculpa, não entendi. Ó, para começar, a nossa casa tem 15 vereadores. Eu sou o presidente. E vocês são os meus assessores jurídicos. Tá? Eu vou abrir a sessão. Eu vou ligar, vou começar a gravar, igual eu começo a aula aqui. Eu posso declarar a nossa sessão aberta se eu tenho 7 vereadores? Não, Por quê? porque tá faltando gente para completar aí a maioria. Quantos que eu preciso? Pelo menos mais um. Exatamente, eu tenho 8. Aí, exatamente, perceberam, pessoal? Ó o cargo aí para vocês, a Fernanda. A Fernanda Inclusária vai ser assessora da Câmara, vai ser assessora do prefeito. Tá? Então, vejam. Pessoal, vocês vão... Então, o presidente vai perguntar isso para vocês. Viu, Rodrigo? Rodrigo, aí, posso iniciar a sessão ou não posso? Você vai perguntar quantos tem, você vai saber quantos... Oi. Então, eu achei que era 2/3 a metade absoluta aí, a maioria absoluta. Então é metade, é uma metade normal. É a maioria normal, assim. O número inteiro depois da média lá. É metade, a maioria absoluta é metade dos membros da casa, não do que estão presentes, entendeu?
Não, sim. Isso, então é bem diferente. Vocês vão ver a diferença que dá, entendeu? Mas a maioria absoluta é metade dos integrantes da casa. Porque a relativa, ela é metade dos presentes, Ah, sim. tá? É bem diferente. Então, mas assim, o que eu quero, antes de eu começar a votar, eu quero que vocês me assessorem, tá? Vocês estão ganhando para isso, entenderam? Vocês ganham para isso. É assim que o prefeito fala, viu? Ô, você ganha para isso, pô. Você tem que me assessorar. Mariana Bekele, tá aí? Presta atenção. Pessoal, primeiro, eu preciso de um coro. Vai ser comum na vida de vocês falarem assim, e aí, teve reunião ontem? Aí alguém vai falar, não deu quórum. Ou seja, não deu o número mínimo de pessoas. Os jovens não falam isso, não sei como que vocês falam aí. Teve festa, não deu coro, não sei lá, não deu, sei lá, não sei o que vocês usam falar. Mas na minha época a gente falava não deu coro, por exemplo, não deu gente suficiente para ter festa. Mas para ter uma sessão, pessoal, nós precisamos da maioria absoluta. Essa maioria absoluta é metade mais o primeiro número inteiro dos membros da casa. 15. Então eu preciso de 8. Ok? Ok. Tá? Nós temos 8, tá bom? Fernanda, abre o microfone. Agora você é minha assessora, entendeu? Ah, pronto. Não, então, quer passar para alguém? Quer que eu chame outro? Pode chamar. Eu vou chamar, tá? Matemática não é teu forte, né? Não mesmo. Eu sei. Ô, Cláudia, vamos continuar aqui? Ô, Isadora, quer falar comigo? Pode falar, Isadora? Pode ser. Pode ser. Então, vamos lá. Ô, Cláudia, eu vou falar com a Isadora aqui. Isadora, você tá entendendo? Tô. Tudo bem. Começamos a reunião. Eu preciso de quantos vereadores? Eu sou o presidente, temos 8. Podemos começar? Podemos. Podemos. Então, tudo bem. Eu pergunto para você, Isadora. Eu tenho uma lei complementar para ser votada. E que a lei complementar, você sabe que precisa, para ser aprovada, da maioria absoluta. Essa lei é importante para nós, tudo bem, Isadora? Tudo bem. É importante que seja aprovada, porque se ela não for aprovada agora em maio, nós só vamos poder colocar ela o ano que vem. Eu pergunto para você, Isadora, como minha assessora, eu posso e é bom eu colocar ela em votação agora? Eu creio que não, porque não estão todos os membros, é isso? Apesar Mas de eu estar tenho maior. 8. Então eu acho que pode. Não, eu posso, mas eu devo? Não, Por quê? porque não tem todos os membros. Não, mas eu já comecei a sessão, eu tenho 8. Desses Certo. 8, quanto vão ter que votar para eu aprovar essa lei complementar? 4, 5. Não, olha aqui. Para aprovar lei complementar, é maioria absoluta. É a maioria dos integrantes. Aham. Quanto eu vou precisar? Então, os 8 precisam votar. A favor. Isso. Para Então, aprovar a lei. Para aprovar a lei. Se um votar contra, a lei vai ser o quê? Rejeitada. Rejeitada. E aí, você acha? Eu Vai coloco ou não rejeitada. coloco? Eu coloco ou não coloco para votação? Eu acho que não seria certo, porque daí a metade do Congresso inteiro poderia votar sim ou não e a lei não poderia ser aprovada. Se tivesse todos os membros e a maioria votasse a favor, aí seria melhor. Então, mas o que eu quero falar é o seguinte, eu até posso colocar a lei, eu até posso colocar, mas como eu só tenho 8 lá presentes, é muito arriscado, não é?
Sim, porque daí ela pode ser vetada. Aí todos têm que ser a favor. Todos têm que ser a favor. O melhor é que eu coloque essa lei o dia que estão os 15 lá na sessão. Estando os 15 na sessão, 7 pode votar contra e 8 votarem a favor. É o maior número. Isso aí é mais fácil para você conseguir. Entenderam, pessoal? É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Agora, eu tenho 8, Isadora. Eu tenho 8 presentes, tá? Então, na nossa sessão hoje, dessa quarta-feira, tem 8. Tem 8. Quantos votos eu preciso para aprovar uma lei ordinária? 5 votos. 5 votos, que é a maioria dos presentes. Então, 3 pode votar contra e 5 votando a favor, ok? A lei aprovada. Então, 5 é para aprovar. Mais fácil, entendeu? Uma lei ordinária? É verdade. É verdade. Agora, nós queremos alterar a Constituição, pessoal. Alterar a Constituição. Alterar a lei do município. Emendar a lei do município. Eu preciso de 3/5. 15 dividido por 3, por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Isadora, eu posso colocar um projeto de emenda à Constituição, à lei orgânica, para votar? Não pode. Eu só tenho 8. Tem condições de ser aprovado ou não? Não tem, porque precisaria de 9 integrantes. No mínimo 9 favoráveis. Uhum. Entenderam, pessoal? Cláudia, é difícil fazer essas contas com 15? Não, não é difícil. Não é difícil. Não, Mas tem que exatamente pegar. isso. Por isso, Tem que prestar isso, atenção Cláudia, aí nesses detalhes. Isso, por isso, Cláudia, que na prova vocês vão trabalhar com 513 e 81. Entendeu? Para dar uma graça maior, entendeu? Valeu pela dica, professor. 15 é um número muito pequeno, muito fácil, tá? Vocês vão ter que achar a maioria absoluta de 513, de 81, tá? Exatamente isso. Ok, pessoal? Então, vejam. Tá desenhado aqui, preste atenção. Semana que vem eu volto para tirar dúvida. Por quê, pessoal? Agora você vai estudar essa parte aqui, ó. Eu vou colocar o material com relação à emenda à Constituição, pessoal, que altera a Constituição, tá? Consiste na reforma. Quem pode propor uma emenda à Constituição? Pessoal, vocês vão usar. Vocês vão poder fazer em casa a prova, vocês vão poder usar. Por uma questão de, mesmo se vocês estivessem em sala de aula, eu deixo vocês usarem a Constituição também, tá? Mas vocês precisam entender, senão vocês não vão saber achar na hora na Constituição. Então, veja, quem pode propor uma emenda à Constituição? Não é só um deputado ou um senador. Você precisa ter, no mínimo, 1/3. 1/3 dos deputados ou dos senadores. Você precisa ter, no mínimo, dos senadores, pessoal, 1/3 dos senadores são 27. 27 senadores têm que assinar o projeto para alterar a Constituição, para ser submetida à análise da alteração. Caso contrário, não. Agora, uma lei ordinária, pessoal, um senador pode propor. Entendeu? Olha a diferença. O presidente da República pode propor uma emenda à Constituição. Vejam, pessoal, e as assembleias, os deputados estaduais, pode propor para alterar a nossa Constituição? Pode, mas tem que ser mais da metade das assembleias, pessoal. Se nós temos 27 assembleias, nós precisamos, no mínimo, 27, 26, 13, 14 estados sendo favoráveis para fazer o projeto, para ir lá para...
E a Constituição, pessoal, quando ela é alterada, ela não pode ser alterada quando nós estamos passando por uma crise. Todos os estados, pessoal, têm que estar com as suas autonomia plena. Então, vejo, pessoal, antes de vocês entrarem na faculdade, há 2 anos, teve uma intervenção lá no Rio de Janeiro, saiu o governador e teve uma intervenção. Se nós estamos em estado de sítio, leia-se em estado de guerra, pessoal, ou estado de comoção nacional, nós não podemos alterar uma Constituição, porque a Constituição muda a vida do Brasil todo. Então, todos têm que estar de uma forma, num estado normal, de normalidade, não de anormalidade. Se nós temos uma intervenção no Rio, nós vamos alterar a Constituição, significa que os representantes do povo do Rio não vão participar. Quem vai decidir é o interventor. Pessoal, então veja, para aprovar uma Constituição, uma alteração à Constituição, eu preciso de 3/5 dos membros, não é dos presentes, são dos membros. E o mais importante, pessoal, aquilo que vocês vão ouvir falar a vida inteira, que são as denominadas cláusulas pétreas. O núcleo intangível, o núcleo imodificável da Constituição. Pode fazer alteração do que for na Constituição Federal, mas jamais pode acabar com a forma de Estado, federativa de Estado. Vocês não podem propor para alguém lá em Brasília, falar, vamos fazer uma alteração na Constituição e vamos acabar com os municípios. Os municípios só dão trabalho. Não pode, pessoal. Não pode ter uma emenda. Só quando surgir uma nova Constituição. Tá? Vamos acabar com o voto direto, secreto e universal e periódico? Não pode. Vamos acabar com a separação dos poderes? Vamos deixar só o executivo e o judiciário? Não pode. Vamos acabar com alguns direitos e garantias individuais? Não pode, pessoal. Mas fracasso o povo quer, não pode. Se o povo quer, tem que criar uma nova Constituição. Tá bom? Uma emenda, proposta de emenda prejudicada, não poderá ser objeto na mesma sessão legislativa. Cada ano é uma sessão legislativa, pessoal. Uma emenda rejeitada agora só pode ser proposta novamente o ano que vem. Aí, pessoal, nós temos as leis complementares. As leis complementares. As leis complementares, pessoal, ela só pode ser aprovada por maioria absoluta, tá? Por maioria absoluta. E os assuntos que serão tratados por lei complementares estão aqui na Constituição Federal. São esses os assuntos, de acordo com o parágrafo 1º, que vai tratar os assuntos que as leis complementares vão disciplinar. Sala, depois vocês vão dar uma lida em leis ordinárias. Quando vocês falarem a partir de agora comigo, pessoal, fazendo uma introdução, fracasso, foi aprovada uma lei. Ah, é uma lei? Então, você está falando para mim que foi aprovada uma lei aqui em Assis, que é uma lei ordinária. E essa lei ordinária, ela é aprovada pela maioria simples. Não, fracasso, foi uma lei complementar. Não, se você quer que eu entenda a lei complementar, você tem que ser específico, tá? Quando você fala lei, nós entendemos que é a lei comum, a lei ordinária. Quando você quiser se referir a uma lei complementar, você vai falar, fracasso, vai ser votada hoje lá em São Paulo uma lei complementar. Vai ser votada uma emenda à Constituição. Entenderam, pessoal? Quando você fala lei, uma lei escrita, a lei comum, é a lei ordinária. Aí, pessoal, eu quero que vocês, semana que vem, leia isso daqui, ó. Quais são as diferenças entre as leis complementares e as leis ordinárias? Eu trago para vocês. E aí eu pergunto aqui também. Existe hierarquia entre leis complementares e leis ordinárias? Vamos pesquisar? Tá? Depois, leis delegadas. Pessoal, leis delegadas
e medidas provisórias, tá? Leis delegadas e medidas provisórias. As leis delegadas e as medidas provisórias, pessoal, elas são editadas pelo presidente, tá? Pelo presidente. O presidente que edita a lei. Só que aqui, pessoal, nas leis delegadas e medidas provisórias tem uma grande diferença. Nas leis delegadas, pessoal, o presidente, ele tem a autorização do Congresso Nacional prévia. O Congresso autoriza de forma prévia, pessoal, que o presidente edite lei delegadas. Agora veja o seguinte, pessoal, vocês estão vendo agora a situação de pandemia. E o presidente não está lá muito bem com o Congresso. E o presidente precisa de uma lei, porque tudo na administração pública, pessoal, nós temos que fazer em virtude de lei. E o presidente precisa de uma lei. E o Congresso não aprova a lei. E é uma situação de urgência e relevância por causa da pandemia. O presidente vai ficar na mão do Congresso? Não fica, pessoal. Aí ele edita uma medida provisória. Qual é a diferença da medida provisória de uma lei? Pessoal, a medida provisória, no caso de relevância e urgência, o presidente, ele edita, tá? E a medida provisória, ela tem força de lei. E ela já começa a vigorar. Ele publica a medida provisória, a medida provisória começa, tem força de lei, e depois o Congresso vai apreciar. Entendeu, pessoal? Porque tem urgência e relevância. Entenderam os freios e contrapesos? O presidente também não vai ficar na mão do Congresso. Se o Congresso não aprova a lei, não faz a lei, e ele necessita de uma urgência, tem uma urgência e uma relevância, ele edita uma medida provisória. E depois o Congresso aprecia. Entenderam, pessoal? Aí eu tenho alguns comentários aqui, tá? Não muito relevante. O mais importante é isso daqui. Aí nós encerramos a nossa matéria. Semana que vem, eu venho tirar dúvidas de vocês e nós vamos conversar com relação a isso. Tá? Eu quero ver a proatividade de vocês de estudarem isso daqui e vierem conversar comigo. Pessoal, vocês vão ter um monte de prova, já antecipa isso daqui, já estude isso daqui. Nós vamos comentar semana que vem ou na outra aula, deve ser já semana que vem, e aí nós vamos tirar dúvida, tá bom? Pessoal, tudo de bom, obrigado aí. Dá uma olhada no meu material, eu já vou colocar para vocês, mais tardar até amanhã, já está lá no Moodle esse arquivo com essas anotações aqui para vocês darem uma olhada. Salvar aqui. Deixa eu salvar. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrando por aqui, já falei bastante, ó, 1h14 é muito tempo, meu objetivo são sempre 1 hora, mas eu tenho passado aqui um pouquinho. Tá bom, pessoal? Um abraço, professor. Um abraço, tudo de bom. Vou encerrar aqui a gravação. Pessoal, boa semana, restante de semana aí para vocês. Juízo no isolamento. Logo, logo estaremos de volta lá na FEMA. Um abraço, parando a gravação.